Então, só revisando o conteúdo que a gente viu na última aula presencial, então a montagem de fórmulas estruturais, delas nós temos três formas, que é a fórmula estrutural condensada e, por fim, a fórmula molecular. Como ficaria, então, a fórmula estrutural? Então, para a gente montar a fórmula corretamente, nós devemos obedecer então aos postulados de Kekulé, observando sempre a distribuição correta das valências e completando as livres com o elemento hidrogênio. Então, aqui na estrutura, nós vamos completar, lembrando que cada carbono ele deve fazer 4 ligações. Então, o primeiro aqui, como ele estava fazendo apenas uma ligação, nós colocamos mais 3, e nas extremidades a gente coloca aí um elemento hidrogênio, certo? No segundo carbono, então, como ele faz 2 ligações, nós colocamos apenas mais 2 hidrogênios. No terceiro carbono, ele faz 3 ligações. Observe que nós temos uma ligação dupla aqui entre os 2 carbonos, então conta aqui para este carbono fazendo 3 ligações, então a gente acrescenta mais uma somente, que poderia também ter sido colocada embaixo. Eu preferi colocar em cima, mas poderia ser embaixo também. E no último carbono, ele faz 2 ligações aqui, então, portanto, ele precisa de mais 2, assim como no carbono anterior, eu poderia colocar esse hidrogênio aqui embaixo também, mas eu preferi deixá-lo aqui em cima. Então, a fórmula estrutural, ela fica pronta dessa forma, ok? Agora, para fazer a estrutural condensada, nós devemos manter a estrutura que está aqui dos carbonos, apenas condensando os hidrogênios. Então, para a gente condensar os hidrogênios, vejam que aqui na primeira estrutura, nós temos o primeiro carbono junto, interligado com 3 hidrogênios, o segundo, ele tem 2 hidrogênios, o terceiro tem apenas 1, e o último aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai condensar os hidrogênios. Vamos manter, então, a forma estrutural dos carbonos. Então, nós temos aqui um carbono com 3 hidrogênios, certo? Mantemos a ligação simples que está lá na estrutura, a gente repete ela aqui. Aí nós temos um outro carbono aqui, ó, o segundo carbono ele tem 2 hidrogênios, então a gente coloca aí 2 Hs. Depois nós temos o terceiro carbono, que também tem uma ligação simples e apenas um hidrogênio na estrutura. E por fim, o último carbono, que tem uma ligação dupla antes e 2 hidrogênios. Então a fórmula condensada dessa estrutura ficaria dessa forma aqui, certo? E a gente passa então para a última fórmula, que é a fórmula molecular, que nada mais é do que a contagem de átomos presentes na estrutura. Então nós temos 4 carbonos, portanto a fórmula começa com C4, que é o número de carbonos presentes na estrutura, e a gente vai contar então quantos hidrogênios tem na estrutura. 2, 3, 5, mais 3, 8 hidrogênios. Então, a fórmula molecular nada mais é do que a contagem de átomos presentes nessa estrutura.